Você está no corredor do supermercado, o mesmo de sempre, o mesmo cheiro de frio industrial, o mesmo zumbido baixo das câmeras frigoríficas, a mesma luz branca que não tem hora do dia. Poderia ser meio-dia, poderia ser meia-noite. Você estende o braço, pega o produto que compra há anos, o mesmo pacote, a mesma embalagem, o mesmo logotipo que você reconhece antes mesmo de ler o nome. Mas desta vez, algo trava. Você olha de novo, vira o produto nas mãos, compara mentalmente com a memória que tem dele. Não sabe dizer exatamente o que mudou, mas sabe, com toda a certeza, que algo mudou. Você chega ao caixa, passa o cartão e a pergunta fica presa na garganta. Por que está custando mais do que antes? Você não está ficando louco, o seu dinheiro é que está sendo fragmentado. Porque enquanto você olhava para aquela prateleira cheia, uma transferência silenciosa acontecia. Não era o preço que subia, era o produto que encolhia. E ninguém, absolutamente ninguém, te avisou. Bem-vindo à era da inflação que não aparece na etiqueta. Isso tem nome. Chama-se reduflação. É um fenômeno documentado por economistas há décadas, mas que se tornou epidêmico nos últimos anos, em escala global. O mecanismo é simples ao ponto de ser elegante. Em vez de subir o preço, o que você notaria imediatamente, a indústria reduz a quantidade. O pacote fica igual, o preço fica igual, o logotipo fica igual. Só o conteúdo encolhe. Parece pouca coisa, mas vamos fazer a matemática que a indústria não quer que você faça. 20 gramas a menos em cada barra de chocolate. Uma fábrica que vende 10 milhões de barras por mês acabou de economizar 200 toneladas de matéria-prima. Com o mesmo faturamento, com o mesmo espaço de prateleira, com o mesmo consumidor que não percebeu nada. 100 mililitros a menos no sabão líquido. O frasco fica ligeiramente mais baixo, mas a forma se mantém. O cérebro registra. Mesmo produto. Não registra. 4 doses a menos por embalagem. 30 gramas a menos no pacote de café. Você compra todo mês. São 360 gramas a menos por ano. Uma xícara a menos por semana. Um mês inteiro de café em 12 meses de reduflação silenciosa. Agora some tudo isso. Chocolate, sabão, café, biscoito, iogurte, suco, frios. Cada categoria com sua própria redução, cada marca com sua própria engenharia do encolhimento. Aquele pacote de biscoito que tinha 400 gramas, hoje tem 320 gramas. O preço por quilo subiu mais de 30%, sem nenhuma etiqueta de promoção alertando, sem nenhum aviso nas gôndolas. Silêncio absoluto. E sabe o que é mais desconcertante? Isso é legal. A lei exige que o peso real esteja impresso na embalagem. E está, em letras minúsculas, na parte de trás, entre informações nutricionais e o código de barras. Exatamente onde nenhum consumidor com pressa vai olhar. Mas a reduflação não age sozinha. Ela tem um cúmplice sofisticado, o design de embalagem. Esse é o ponto que separa uma empresa mediana de uma corporação bilionária. Porque reduzir o produto e fazer o consumidor perceber é burrice. Reduzir o produto e fazer o consumidor não perceber, isso é ciência. E ciência é exatamente o que está sendo aplicada contra você no corredor do supermercado. Primeiro princípio, o cérebro humano superestima a altura e subestima a largura. Isso é um fato da psicologia da percepção, documentado em estudos da Universidade Cornell desde os anos 1990. A indústria sabe disso há décadas. Por isso, o frasco ficou mais estreito e mais alto. A quantidade caiu, mas a percepção de volume subiu. Segundo princípio, a textura transmite solidez. Uma embalagem com relevos com tampa grossa, com material mais rígido, ativa no consumidor a sensação de que o produto é denso, robusto, cheio. A lata de atum, que hoje tem fundo côncavo, você não vê por fora, mas ela contém 15% menos produto. O que você vê é uma lata que parece igual a sempre. Terceiro princípio, rebranding mascara redução. Toda vez que uma marca anuncia nova embalagem, novo design, nova fórmula aprimorada, há uma probabilidade estatisticamente alta de que o produto encolheu.
O rebranding funciona como fumaça. Cria um ponto de ruptura na memória do consumidor. Você para de comparar com o passado, porque visualmente é um produto novo. O sorvete é o exemplo mais emblemático. Foi de 2 litros para 1,8, depois para 1,5. Cada transição com pote redesenhado, sempre parecendo maior que o anterior, sempre com uma nova paleta de cores, sempre apresentado como uma melhoria. Hoje, em muitas marcas, o padrão é 1,35 litros. E o pote tem quase o mesmo tamanho visual que o de 2 litros de 20 anos atrás. Isso não é coincidência. É o resultado de investimento em neuromarketing. A ciência de usar o funcionamento do cérebro como ferramenta de vendas. Empresas gastam mais em pesquisa de percepção de embalagem do que muitas universidades gastam em neurociência básica. A batalha entre o seu bolso e o departamento de marketing de uma multinacional não é justa, mas ela existe e está acontecendo toda vez que você coloca um produto no carrinho. Agora dê um passo atrás. Olhe para o supermercado inteiro. Prateleiras cheias, corredores longos, estocados até o teto. Centenas de produtos, dezenas de marcas por categoria. Iluminação perfeita, organização impecável, preços em destaque. Tudo parece bem, tudo parece abundante. Mas aqui está a ironia que ninguém conta. Quando o consumo real despenca, as prateleiras ficam cheias. É a lógica inversa do mercado. Produtos parados acumulam. Gôndolas lotadas são sintoma de venda travada, não de prosperidade. O Brasil registrou nos últimos 2 anos uma das maiores quedas históricas no volume de compras de bens de consumo por domicílio. As famílias estão comprando menos itens por visita, fazendo menos visitas por mês. E, dentro do que compram, migrando sistematicamente para marcas próprias de supermercado. As versões mais baratas, sem publicidade, sem embalagem elaborada. Enquanto isso, os supermercados respondem com mais variedade, mais promoções que não são promoções. São a redução do preço de um produto que já foi secretamente reduzido em conteúdo. O desconto é real. A quantidade também diminuiu. O consumidor sai achando que ganhou. Há um dado que resume tudo isso com brutalidade. O custo do carrinho básico brasileiro subiu mais de 60% em 5 anos. Mas o volume médio do carrinho, a quantidade física de itens, caiu 22% no mesmo período. Você está pagando mais, está levando menos e a embalagem continua parecendo a mesma. A prateleira cheia é, portanto, o monumento ao carrinho vazio. É a vitrine de uma equação que não fecha e que é mantida em equilíbrio artificial pelo design, pelo neuromarketing e pelo silêncio da regulação. Então, quem paga essa conta? O consumidor que confia na embalagem, que não tem tempo de calcular preço por quilo em cada gôndola, que está com o carrinho na mão, a lista mental na cabeça, a criança no colo e 20 minutos antes do fechamento do mercado. A reduflação, como quase todo mecanismo econômico sofisticado, tem uma vítima desproporcional, quem já tem menos margem. Famílias de baixa renda compram em menores quantidades, com menos flexibilidade para comparar marcas e menos acesso à informação nutricional e de peso. São exatamente as pessoas que mais precisam de cada grama que compram. Do outro lado, os números falam sem pudor. As 3 maiores empresas de bens de consumo do mundo reportaram lucros recordes em 2022 e 2023, os mesmos anos em que a inflação foi mais intensa e o consumidor mais apertado. Coincidência? Não. É a geometria da reduflação, funcionando em escala industrial. E o que os governos fazem com isso? Pouco, muito pouco. França e Hungria implementaram leis de transparência obrigando supermercados a exibir o preço por unidade de medida de forma destacada. O Reino Unido tem grupos de monitoramento que documentam publicamente os casos de reduflação. No Brasil, o Procon registra reclamações, mas não existe nenhuma legislação específica que obrigue a indústria a comunicar ativamente reduções de conteúdo ao consumidor. Você tem o direito de saber o que está comprando, mas a obrigação de descobrir, essa por enquanto ainda é sua.
Isso precisa mudar. Porque uma economia onde o consumidor precisa ser especialista em embalagens para não ser enganado, não é uma economia funcionando bem. É uma economia que aprendeu a monetizar a desatenção. Mas existe uma coisa que a indústria não consegue encolher: a consciência do consumidor. Quando você aprende a olhar para o preço por quilo e não para o preço da embalagem, você quebra o feitiço. Quando você percebe que aquele pote novo e moderno tem 15% menos produto que o anterior, você recupera o poder que foi silenciosamente retirado de você. Quando você fotografa uma embalagem antiga ao lado da nova e posta nas redes, você cria pressão pública que regulação nenhuma consegue criar. Porque a indústria sobrevive na escuridão. Sob holofote, ela recua. Já aconteceu. Em 2023, a fabricante de batatas fritas mais famosa do mundo reverteu uma redução de peso no Reino Unido depois de uma onda de posts virais comparando embalagens antigas e novas. O produto voltou ao tamanho original em menos de 3 meses. Sem lei, sem processo, só pressão. O futuro do consumo não está nas prateleiras cheias, está na informação. Está em consumidores que chegam ao supermercado sabendo que a batalha começa antes de entrar. Na lista, na comparação, no olho treinado para ler o que não está escrito em destaque. Está em uma cultura onde perguntar quanto custa por quilo não é pedantismo, é defesa. E aqui vai uma pergunta para você. Qual foi o último produto que você percebeu que encolheu? O biscoito favorito, o iogurte da semana, o suco que você toma todo dia, o sabonete que sempre parece igual, mas dura menos? Escreve aqui embaixo, com marca, com produto, com a diferença que você notou. Porque quando a gente começa a nomear, começa a não aceitar mais. E a indústria sabe muito bem que o consumidor informado é o único que ela não consegue fragmentar. Para continuar acompanhando nossa jornada, clica no botão de inscrever-se. O seu like e seu comentário ajudam demais o canal a crescer e se você conhece alguém que curte esse assunto, compartilha esse vídeo com ele. Vamos espalhar essa ideia. Até o próximo vídeo.